Olá, boa tarde. Eu sou Mônica Fleming, sou modelo e enfermeira e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje eu estou reencontrando um grande amigo, Cláudio Freire, da editora Letras e Pensamentos, trouxe aí um autor fantástico, que é o Edilson Madureira. Cláudio, fala um pouquinho do teu autor aqui. Então, na verdade, a editora Letras do Pensamento é um selo da nossa empresa, da nossa editora, que vem crescendo no mercado por se tratar de obras literárias e obras em geral, autoajuda, interesse geral, enfim, todos os segmentos da literatura. E para nós foi uma surpresa muito agradável, encontrar o Madureira já há alguns anos lá em Mauá, um grande escritor, uma grande pessoa, e ele está nos presenteando esse ano de 2024 com a sua trilogia, que é o Conspiração Corpus Christi, que é a parte 1, a parte 2 e a parte 3. O Memórias Mauaense eu vou deixar para ele falar pessoalmente. Então, assim, é uma trama, um romance investigativo, um romance policial. É mais ou menos inspirado no Código da Vinci? Não, nada. Mas ele tem um fundo, muito legal, que é a busca, essa questão de você investigar, de você ir atrás, de você correr, atrás de alguma coisa que realmente possa solucionar um caso, solucionar um problema. Eu acho que isso que é legal, se instiga e faz com que a pessoa crie o interesse pela leitura. Ela se envolve com a leitura, essa que é a verdade. E o Madureira teve todo esse trabalho, escreveu essas 3 obras, A terceira está em fase ainda de produção, de escrita, mas as 2 já estão escritas e serão lançadas agora em abril de 2024. Primeiramente lá em Mauá, porque o nosso autor é de lá. Sim, ele tem raízes lá, profundas, e nós vamos fazer o lançamento lá. E depois nós vamos lançar para o mercado nacional, ok? Tá. Madureira, fala um pouquinho como que é a tua inspiração, para pesquisa, em busca de temas aí do cotidiano, e temas envolventes, e bem abrangentes. Eu tenho meu próprio método, que foi criando, não há um estudo específico, mas eu tenho aí na busca, eu sempre achei legal essa questão do romance, psiquiatria, até baseado no nosso diário Agatha Christie, ou Sherlock Holmes. Isso. E aí eu tentei buscar alguns fatos cotidianos ao redor do mundo e criei uma trama. E aí criei, hoje, quem o protagonista desses livros é o Anthony Gutierrez. Ele conta a história de vida da família dele. Então, por isso que nós temos a parte 1, parte 2, parte 3, e aí ela virou uma trajetória. Então ele vem contando desde quando começou sua família. No primeiro livro ele tem um grande amigo, que só ele sabe a verdade, do passado amargo desse amigo, e do desaparecimento do filho. E às vezes eles acabam se tornando milionários, desenvolvendo uma atividade. E às vezes para você descobrir muitas coisas na vida não requer dinheiro, nem poder. Mas por trás ele vai em busca desse filho desaparecido dele, ele acaba encontrando. E ele acaba, por acaso, junto com o advogado, ele acaba virando um detetive. A cada passo que ele dava, ele descobriu uma coisa diferente. E como todo bom livro, ele tem um final comovente, bacana, E a família, ela evolui. E o Anthony Gutierrez tem um filho, que é o Anthony Gutierrez Jr., mas todo mundo conhece ele como Tony. Ele, como todo jovem rebelde, lógico, o pai imaginava ele, quando atingisse a maioridade, fosse administrar as empresas dele. Não. Ele seguiu a vocação dele. Vivia rodeado de aviões pelo quarto, pulava da cama dizendo que era paraquedista, E aos 14 anos ele acaba entrando em conflito com a família e acaba convencendo a todos a seguir a sua vocação. E assim ele entra para a Força Aérea e ali ele acaba se tornando um
um atirador de elite, e acaba também se tornando o líder de uma tropa de elite que se chama Tropa de Elite Aranhas Negras. E aí, várias situações, ele vai acabar vindo em missão para cá, acaba comprometendo toda a segurança da família. É uma história muito bacana. E aí tem essa história, ela prossegue que nós vamos para a Operação Chechênia, uma situação que vai ocorrer com toda a família de novo, só que nós vamos para a Rússia, nós vamos para o outro lado. Mas ambos os livros ele foi desenvolvido trazendo um pouco da trama, um drama, um suspense, um pouco de humor, fazer as pessoas pensar, porque quando a gente monta um livro, eu tenho que pensar em todas as possibilidades, menos aquilo que o leitor imaginou. Isso, perfeito. E sempre assim, despertar no leitor a curiosidade, fazer ele rir, se divertir, se deliciar com o livro, que é isso que torna o livro tão especial. Ô Madureira, de formação, o que você é? Eu sou técnico contábil. Ok, bacana. Me fala o seguinte, a Agatha Christie, por exemplo, você mencionou, ela tinha um personagem que era o Hercule Poirot, detetive, que na verdade era ela. Né? Mas a Agatha Christie não era ela. E o autor, a Agatha Christie, não é uma mulher, é um homem. Exato. O Anthony é o Madureira? Olha, a gente acaba emprestando um pouco da olhar, né? Da olhar clínico, né? Mas nós ali, eu tenho que ser todos os personagens. É verdade. É o romance que envolve a esposa, são filhos, netos, são várias pessoas dentro de um contexto. Então o autor ele tem que ser todos eles. Ok. E você dá uma olhada na geografia e história do país também, né? Quando você coloca um local, um posicionamento daquilo, né? Ah, sim. Onde a história se passa. Onde ela se passa. A gente tenta, mesmo dentro do trabalho, que é baseado em ficção, mas a gente tenta colocar a história no mais real possível, né? Porque uma vez eu peguei um livro, ainda bem que ele não fez sucesso nenhum, um livro nacional aqui, né? Eu li quando era garoto, e eu falei, eu preciso contar só que eu encontrei. Ele fala o seguinte, que o personagem cai de um penhasco em Brasília. Pô, Brasília não tem penhasco. É cerrado, né? Mas no imaginário do autor, vale tudo. Mas é que... Mas na verdade, assim, se você for analisar, é que Brasília, você está vendo Brasília, só Brasília ali, né? Brasília é grande, ela vai para os lados também. E pode ser até que tenha um penhasco lá. Eu já fui ver lá. Mas no imaginário do autor, veja, no imaginário do autor, na criação do autor, ele não está preocupado com isso. Porque é a imagem que ele está fazendo no momento que ele está escrevendo. Ele imaginou que lá tinha um penhasco. Então ele... mas se ele tivesse estudado um pouquinho de geografia, sim. Ele se deslocou de penhasco para a Chapada dos Guimarães, Natal, alguma coisa, né? Então, é que nem você falar, né? Eu lembro uma história bem parecida. Fala de política, né? Pode falar. Então, é uma história muito bem parecida, assim, que uma vez o ministro da Justiça, né, na época do governo militar no Brasil, né, na ditadura, foi visitar o Paraguai. E chegou lá, foi recebido pelo ministro da Marinha, do Paraguai. Aí ele falou, Rosado, ministro da Marinha, o Paraguai não tem mais. O Paraguai não tem mais. Ele falou, então, no Brasil também não tem justiça. E tem ministro da Justiça, é verdade. Empatou, verdade. Então, eu acho assim, esses embrólios, vamos dizer assim, né? Acaba ficando humorísticos, né? São verdadeiros e são humorísticos. E muitas vezes, né, o imaginário do autor é que leva a ele a fazer essas comparações, né? E também muitas vezes descontrai também, né? Exato, para descontrair, exatamente. Eu lembro que eu tive um gibi do Pato Dono antigo, década de 60, que o Guinho, Zezinho e Luizinho, donos, eles precisavam fazer algum dinheiro. Então eles começaram a vender limonada, né, na rua, só que aí, visitando o sótão, eles acharam uma cadeira velha. Eu falei, como é que a gente faz para chamar a atenção dessa cadeira? Aí puseram assim uma plaquinha. Napoleão quase sentou nessa cadeira. Interessante. E vender limonada lá no
nos Estados Unidos, é normal. Né? É verdade. Sem dúvida, né? Ô Madureira, antes disso você tinha feito algum outro, uma entrada na literatura, não? Antes disso? Esse livro não foi escrito agora, lógico. Em 2005. E aí eu fui apurando. Comecei a frequentar alguns grupos, né, filosóficos, algumas entidades, comecei a conviver com outros autores. E aí fui pegando gosto pela coisa. Né? Então tudo leva tempo de apurar. É verdade. Então eu sempre. Você vai perguntar para as pessoas, todo mundo fala, gostaria tanto de escrever um livro e contar a minha história. E não é assim, é difícil. E no próprio livro eu digo o seguinte, Nós que digamos. a primeira pessoa que eu tinha que convencer que seria capaz de escrever um livro é a mim mesmo. Sim. E aí eu tomei a decisão e comecei a estudar, a ler o mundo, se aprofundar, tentar não só ler o livro e interpretar, mas através daquela leitura tentar entrar na mente daquele autor, para que eu pudesse me espelhar, me entender e criar uma forma de atuação. Então foi assim. E a gente, toda leitura que a gente vai fazer, toda vez a gente sempre está aprendendo, né? Isso é um alto jeito de você fugir. Verdade. A leitura é tudo, né? Você viaja, né? Isso. Como é que você vai... Eu não tenho condições, por exemplo, de ir ao Japão, fazendo uma referência à sua nação, origem, sabe? Mas eu posso ler muitas coisas e ver muitas imagens, coisas que vai me levar até o Japão. É verdade. Então, eu acho que o livro ele tem essa função de fazer com que as pessoas viajem no tempo, né? E no espaço, como você falou, da questão do local, conhecer esses lugares, conhecer a história desses lugares, conhecer a literatura e conhecer todo o país, né? É verdade. Porque é só lendo que você realmente vai ter condições de obter o conhecimento, de fato, daquele local, ou daquele fato, ou daquela situação que ocorreu lá. Verdade. Não é verdade? Ô Madureira, e você como cidadão de Mauá, né? Você também é memorialista, né? Conta um pouquinho dessa fase aí. Foi um novo trabalho, um novo desafio, né? Esse é um trabalho que começou em 2019 por conta desse trabalho, desses romances, né? E na época, divulgando esses meus trabalhos, eu comecei a divulgar pela rede do Facebook algumas fotos antigas da cidade. Comecei ali, sempre gosto pelas coisas, estava um momento muito conturbado na minha cidade, estava aquele problema da pandemia, né? E ali, para você ter uma ideia, em 1 ano e meio eu atingi quase 3 milhões de visualizações. Parabéns. As pessoas se deliciando com aquilo, foi feito por fases. E chegou um momento, você vai lembrar que na época da pandemia, teve um momento ali que nas redes sociais você não tinha outro assunto a não ser especialista em Covid, né? Os amigos, os irmãos, tudo morrendo e ninguém achava a cura. E todo mundo achava que virou especialista na área. Sim. É lógico que várias pessoas estavam me acompanhando, começaram a Madureira, solta mais foto, solta, e já vinha desenvolvendo, e aí foi o momento que eu soltei e as pessoas se deliciaram vendo essas fotos antigas, eu trazendo um pouco resumido o que tratava aquela foto. E de lá para cá, o que aconteceu? Pós-pandemia, muitas pessoas, jovens, professores, começaram a pedir que por que não fazer um livro retratando um pouco sobre a história da cidade. Ao longo do tempo, alguns livros lá saíram de autoria independente, mas nenhum abrangendo um trabalho diferenciado como eu me propus a fazer. Né? E aí estudei, de uma forma eu separei algumas fotos, então o que esse livro hoje ele contempla? Eu trago alguns relatos do historiador, né, da cidade, que é o curador, do professor William Buchard, e também tem trabalhos importantíssimos, históricos da cidade, então retrata alguma coisa dos fragmentos dele. E esse livro eu comecei a abordar, ele inicia
Porque Mauá começa a igreja do Pilar em Ribeirão. Começa com os bandeirantes que vem, sobe da serra, né, da Baixada para cá, surge a igreja do Pilar, e é dessa igreja que as pessoas começam a surgir na cidade onde hoje é Mauá, que no início era uma vila do Pilar. Né? As pessoas começaram a morar ali, era a fazenda. E aí, quando chega em 1867, chega o Barão de Mauá, e virou evangelista de Souza. Com a criação da Estrada de Ferro, o Santos da Jundiaí, lá atrás era a SPR, né? Que era a São Paulo Highway Company, que é onde ele tinha a concessão por 90 anos para explorar a ferrovia naquela época. O povo naquela época começa a morar em torno da estação. E aí ela foi se desenvolvendo com o tempo, até chegar aí por volta de 1920, 30, Mauá descobre minas de cauli, que era para fazer a produção de porcelanas. É nesse momento que começa a se estabelecer na cidade várias empresas de destaque na produção de porcelanas, né? E dentro é um destaque que nós temos mais conhecido, é a porcelana Schmidt. Muitos anos ficou, né, lá na cidade. Um período muito remoto, a parte elétrica, né, você tinha aquelas porcelanas, que vai nas redes, tudo isso era fornecido por Mauá, lá atrás. Entendeu? Isso é na Vila do Pilar, que depois ela mudou, né? No momento ele era uma vila, depois virou o Distrito de São Bernardo, depois virou o Distrito de Santo André, e até se tornar município, né? E assim... É um resgate, né, da história da cidade, né? E a cidade ela foi crescendo. Coisas interessantes que nós temos lá, vocês que estão aqui em São Paulo, e Mauá tem essa responsabilidade. Mauá também foi grande fornecedor de pedras. Lá havia vários locais onde era extraído, e tem aquelas pedras especiais mais caras. Você vai encontrar aqui no Obelisco, no Ibirapuera, né? Okay. Você tem aqui no Largo de São Bento as pedras, você tem o centro antigo, você tem essas pedras que estão das antigas estações do metrô. Okay. Então, todas elas, boa parte foi extraído de Mauá e veio de lá para cá, transportado pelos trens antigos lá, que era do Barão de Mauá, né? E Mauá cresceu, e Mauá tem essa história muito bacana. E aí Mauá, uma outra questão, conforme vai o ano, ela vai evoluindo, ela é um momento histórico que ela dá um salto muito grande. Né? E lá para a década de 50, ocorre a emancipação da cidade, e aí é feito o lançamento de um bairro, que é o Jardins Aíra, o mais conhecido que nós temos lá. Esse Jardins Aíra é um bairro que hoje ele contempla quase 140 mil pessoas. É um bairro imenso, hoje você tem de tudo, ele é autossuficiente, é um bairro dentro da cidade. E o outro bairro, que é a minha origem também, que é o Parque das Américas, hoje está em torno de 40, 50 mil habitantes, é outro segundo bairro. E surgiu entre 50 e 1960. Foi um momento de migração das pessoas saindo, né, do interior de São Paulo, de Minas, do Paraná, muita gente vindo para o Nordeste, que veio a São Paulo em busca de emprego, conseguir sua moradia, encontrou na cidade a possibilidade de você conquistar um espaço, você conseguir para casa pelas condições. E assim, Mauá cresceu assustadoramente, hoje nós somos 550 mil habitantes. É um fator importante, né? A chegada da petroquímica também. É Mauá tem um grande polo industrial, polo químico, né? E que emenda basicamente o estado de São Paulo e o Brasil, né? Sim, traz bastantes aspectos políticos do bairro. Meu pai foi o primeiro vereador eleito do bairro, com obras significantes na cidade. E da metade do livro, nós temos alguns aspectos que são os bens tombados que nós temos na cidade. O que isso tem a ver com o início de formação da cidade? Então, para cada item eu conto a história explicando o que significa.
Maravilha. Foi um trabalho cansativo, mas bastante satisfatório. Não, que vamos criar expectativa, pessoal. Esse daí tem previsão, Cláudio, mais ou menos? Tem, a gente tem uma previsão aí para o mês de maio, com certeza Ok. em junho, que é um livro mais complexo, né? Vamos dizer Sim, assim. verdade. É um livro que vai sair encadernado, 4 cores. Como se fosse para presente, né? Exatamente, é um livro realmente para guardar de recordação, né? Mas o mais importante é ler o livro, né? Exatamente. Vai guardar lá, mas quando chegar alguém de casa, ele está exposto lá em algum lugar fácil, que a pessoa pode chegar lá, olha que interessante, deixa eu ver. E vai se interessar, vai querer folhear o livro inteiro. Porque é um livro que retrata, né, como ele falou, retrata toda essa história de Mauá e traz também no bojo, né, desse livro uma coisa muito interessante, que são a história das famílias, né? Das famílias que realmente chegaram em Mauá e construíram esse Mauá, né? Porque uma cidade não se constrói só em função de determinadas ações, tem que ter o ser humano. E o ser humano está presente até hoje lá, né? Como ele diz, então, a própria família dele, né? A família de outras pessoas importantes da cidade, que lançaram, né? Justamente essa possibilidade, né? De fazer Mauá chegar onde chegou, né? E o livro traz tudo isso, né? De forma muito simples, bem objetiva, com belas ilustrações, né? Houve um trabalho todo cuidadoso dele, de escolher fotos, de fazer todo esse tratamento no livro, porque é muito delicado, é um livro muito delicado e muito rico, né, em informações, né? Tá? E pode ser inspirador para muita gente também. Sim, até pessoas mesmo que moram em Mauá, que não conhecem a história de Mauá, né? Essa que é a grande verdade. Ele citou agora há pouco aqui o maior empreendedor da história do Brasil, que foi o William Evangelista de Souza, que nada mais, nada menos é o Barão de Mauá. Sim. E o Barão de Mauá teve uma passagem muito importante para o Mauá. E as pessoas precisam se espelhar nesse homem, né, que foi um exemplo no país, né, de empreendedorismo, de trabalho, de riqueza também, lógico, mas antes de tudo, né, a vontade dele de fazer a coisa progredir, né? Eu acho que isso que é importante. Perfeito. Nós estamos aí em instantes finais, quero que vocês voltem outras vezes, né? Ô Madureira, eu torço para que a tua trilogia vire uma série do Netflix, tá? Porque é uma coisa assim, muito bacana, eles estão sempre precisando de novos roteiros e tudo mais. Eu acho que vai ter boas repercussões, tá? Gratidão, prazer. Eu agradeço. Cláudio, obrigado mais Muito obrigado mais uma vez. Você pode deixar o contato, por favor? Eu vou escrever aqui também. Sim. O nosso contato hoje é www.letrasdopensamento.com.br. Meu nome é Cláudio, né? Cláudio Freire. Estamos à disposição lá na editora. Aqueles que quiserem conhecer as nossas publicações, nossos produtos, estamos lá à disposição. E também, lógico, quem quiser também apresentar o seu livro, né? O seu trabalho, o seu original, estamos lá à disposição para fazer uma análise, uma avaliação. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza, pela cordialidade e pela nossa amizade, né? Que já faz muito tempo. É verdade. Um grande abraço. E os meus contatos, vocês podem encontrar pelo Instagram ou no Facebook, como Edilson Madureira Escritor. Todos estão lá convidados lá para conhecer um pouco dos meus trabalhos. Em breve, mais alguns dias já vou estar anunciando a data de lançamento dos meus trabalhos. Se Deus quiser. É isso aí. Internautas, com os agradecimentos então a esses fantásticos Cláudio Freire e também Edilson Madureira, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.